Abra sua Bíblia comigo. Hoje eu estou usando a NVT. Mateus capítulo 15. Vamos ler do 1 até o 20. Desculpe, é do 1 ao 17. Não, até o 20 mesmo. Do 1 ao 20. Acompanhe comigo aqui atrás, se você quiser acompanhar na versão que eu estou lendo. Se não, pode acompanhar na sua versão. Nosso tema de hoje é o poder da palavra. Quando eu digo palavra, aqui não é a palavra com P maiúsculo, mas é aquilo que a gente profere, aquilo que a gente fala. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Observe, eles não estão cobrando ao Senhor por desobedecerem à lei de Deus, mas desobedecer os costumes humanos. Percebeu? Jesus respondeu. Agora Jesus não vai falar de costumes humanos, agora ele vai falar da lei de Deus. E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Eu imagino que Jesus deve ter feito uma pausa dramática aqui. E deve ter sentido o silêncio e os olhares. Então ele dá a continuação. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam, olha aqui o ensino dos homens, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Você pegou a senha. Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento do Senhor. Alguma pessoa humana pode desdizer o mandamento do Senhor? Não, mas as tradições dos rabinos diziam que não. Se você quiser dedicar ao Senhor por via transversa, então você não precisa honrar teu pai e tua mãe. Pode deixar teu pai e tua mãe envelhecerem na penúria, passarem dificuldade. Olha a diferença entre aquilo que Deus fala e aquilo que o homem distorce para transformar em outra coisa. Tomaram essa lambada por causa de lavar as mãos, que era um costume estabelecido por eles. Mas aqui eu nem entrei ainda na palavra que nós vamos chegar hoje. Vem comigo. Cadê? Onde é que eu estava aqui? Verso 6. 7. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está provado. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. É verdade ou não é? É. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Agora ele vai falar do lava-mão, daquela coisa toda que eles falaram que tinha que lavar a mão porque era o correto a fazer. Jesus agora vai ensinar que o lavar a mão não é o que purifica o homem. Vamos juntos. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Porque qual era a crise aqui do fariseu? Não, nós temos que nos purificar, lavar as mãos antes de comer. Hoje nós sabemos que é muito bom, que é necessário por causa dos germes, tudo bem, faz parte da asepsia. Mas veja, nesse tempo aí, era apenas um costume.
E era um costume religioso, ligado a algo como se fosse da parte de Deus. E o próprio Deus encarnado está dizendo: o que entra pela boca não contamina. Contamina até o corpo? Contamina. Mas o pior é a contaminação da alma. E como é que a contaminação da alma vem? Por aquilo que ouvimos, aquilo que sai da boca de outras pessoas. Não por acaso, o mesmo Senhor Jesus vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que a fé vem pelo... E cá para nós, a fé de muitos também vai por dar ouvidos a ideologias, por dar ouvidos a ideias, por dar ouvidos a ensinos errados. A fé vem pelo ouvir, mas ela também esfria pelo ouvir. Ela é contaminada. O que contamina o homem é o que entra pelos ouvidos, pelo que sai pela boca. Ou como disse aqui o verso, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Olha a preocupação dos discípulos. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Olha os discípulos dizendo para Jesus: Senhor, pega leve, não vai de vara verde nas costas do fariseu, não. E o Senhor Jesus vai dizendo bem claramente: não faz caso deles, não se preocupe, são, como é que ele disse aqui, plantas que meu Pai Celeste não plantou e serão arrancadas. Duro esse discurso, e eu gosto da NVT porque ela traz de uma maneira clara. Você não vai ler isso que está escrito dessa forma na tua Bíblia. A NVT traz uma versão que a gente entende um pouco melhor o peso da palavra. Se um cego guiar outro cego, conduzir outro, ambos cairão numa vala. Verso 15. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas são contaminadas pelo que comem. Ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Todo mundo aqui entendeu, né? Mas as palavras que vêm do coração, é isso que contamina, que os contamina. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubos, mentiras e calúnias. Você pega essa lista e confronta lá em Gálatas 5 com as obras da carne, bateu certinho. As obras da carne, o que vem do coração do homem sem Deus, é tudo isso que está aqui, tudo que não presta. E precisa sair para que entre o fruto do Espírito. Gálatas 5 faz essa representação, esse paralelo entre as obras da carne, que é tudo isso aqui, e o fruto do Espírito. Contra todas estas coisas não há lei. É tudo perfeito. E nós podemos ser contaminados por isto. São estas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. E assim termina o nosso texto. Vamos falar com Deus. Senhor, fala conosco. Nos alimenta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto foi tão claro que eu nem penso que preciso me alongar muito. Ainda mais numa tradução, numa versão como a NVT, que traz uma clareza maior. É preciso entender que o Senhor Jesus não está falando aqui que nós não precisamos lavar as mãos. Podemos confiar que se a gente chegar ali, como de vez em quando a gente vai na praia, chegou na praia ali, né, num dia, digamos, dia 1º de janeiro, feriado, hein? De repente você chega na beira da praia, tem maçã,
tem uva. Tu vai chegar ali, opa, uma maçã, beleza. Você vai fazer isso? De jeito nenhum. Nem lavando. Porque contamina, vai trazer doença. Pode trazer uma bactéria. E cá para nós, ainda tem uma origem espiritual que a gente sabe qual é também dessas frutas que aparecem na praia. Mas aqui ele está falando da contaminação que não é do corpo, é uma contaminação da alma, do espírito, da vida. Lembra o que o salmista vai dizer no Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios, ele cruza com o nosso caminho o tempo todo. Ele cruza com a gente no trabalho, ele cruza com a gente na escola, ele cruza com a gente na faculdade. Pasmem, o caminho do ímpio cruza com você e comigo todos os dias dentro de casa. Não, pastor, dentro de casa não. Cruza não? Não. Seriado que você assiste, o caminho do ímpio está lá te ensinando tudinho o que os ímpios acham que é bom. Até desenho animado infantil está ensinando coisa errada agora. Músicas que a gente ouve, tudo isso contamina. É preciso ter cuidado. O poder da palavra, ele vai em duas mãos. Ele é um poder de mão dupla. O poder da palavra pode ser um poder de dar a vida ou de conduzir à morte. Pode ser o poder da palavra do testemunho, que é uma coisa positiva, ou o poder da blasfêmia. Como você tem usado as palavras da sua boca? Como você tem blindado os seus ouvidos? Ou não tem deixado entrar livremente, sem filtro, qualquer coisa na tua mente, no teu coração? Bota por favor para mim, Vânia, Mateus 12, a partir do verso 33. Uma árvore, eu vou até o 37. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. A gente, né, mãe? A gente morou numa casa que tinha uma mangueira. Quando a gente mudou para aquela casa, meu pai ficou todo feliz. Oba, tem uma mangueira lá atrás da casa. Você que não me deixa mentir sozinho, pelo menos não sozinho, era boa a fruta daquela árvore? Já caía estragada. A árvore era já bichada. A árvore era má. O seu fruto era mau. Ela era uma mangueira. Ela dava manga, mas não se comia da manga daquela árvore. Incrível. Raça de víboras, está falando de novo com os fariseus. Como poderiam homens maus como vocês, olha o verbo, dizer, falar, poder da palavra. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A árvore boa produz fruto bom. A pessoa que anda com Deus fala das coisas de Deus. Quem não tem Deus, quem não anda com Jesus, não se ocupa das coisas de Deus, nem das coisas do reino de Deus. E ele continua, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração igualmente mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão, olha esse verbo, prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas, vocês serão condenados. Isso
está 3 capítulos antes. O Senhor já estava falando sobre o poder da palavra e o perigo da palavra. Eu poderia me alongar um pouco mais e ir até Tiago capítulo 3, não vou, porque os irmãos já conhecem bem aquele capítulo 3 de Tiago, que o Tiago vai falar que nós temos que dominar a nossa língua e como é difícil. O Tiago reconhece, é difícil. Ele vai dizer, o homem que domina a língua, esse homem é perfeito, ele é capaz de dominar todo o seu corpo, porque a língua é um pequeno órgão, mas é um pequeno órgão que gosta muito de tirar onda, gosta muito de falar coisas grandiosas, tudo mentira. É um órgão que é posto como fogo entre os nossos membros, diz Tiago. O poder da língua é poder de vida e é poder de morte. Mas o foco que eu quero dar hoje, eu vou voltar a ele, é aquilo que sai da boca contamina o homem. O Senhor Jesus usou aqui a sua parábola e explicou aos seus discípulos sob um ponto de vista negativo. Aquilo que sai da boca contamina o homem para o mal, mas eu quero hoje também trazer o outro lado da moeda. Ela contamina para o mal, mas ela pode contaminar para o bem também. Pode e deve, no nosso caso, contaminar para o bem. Compete a nós, diante de Deus, direcionar a nossa fala. Antes da nossa fala, direcionar aquilo que recebemos, que a gente vai enchendo a nossa cabeça, que a gente vai enchendo o nosso coração de informações, e nesses tempos a informação chega de todos os lados, a todos os momentos aqui, e esse troço aqui não tem filtro, aqui não tem filtro, aqui vem ódio de todos os lados o tempo todo, é ou não é? É. Tomar cuidado com esse negócio aqui, tomar cuidado com aquilo que chega até nós, porque a gente recebe, digere, e depois daqui a pouco a gente está repetindo, está replicando, e ao invés de contaminar com coisas boas, passamos a contaminar com coisas ruins, e é aí que está o perigo. Ao invés de usar a nossa boca para servir a Deus, se nos deixarmos contaminar, vamos usar a nossa boca para amaldiçoar o irmão, amaldiçoar o homem feito à imagem de Deus e até mesmo murmurar contra Deus. Houve um pastor americano que escreveu um livro chamado Cristão Contagiante. Pelo menos esse é o título dele em português. Mas o título dele em português está errado, porque o nome dele em inglês não é cristão contagiante, é cristão contagioso. E essa é a pegada. O mote, a ideia desse livro era exatamente que nós deveríamos ser agentes de contágio. O contágio da palavra de Deus, o contágio do bem, como se nós tivéssemos em nós. Aqui teve alguém aqui, nem me lembro quem, que falou comigo, estou meio gripada e tal, e a gente já pensa, né? Aperta a mão de um, fala com o outro, não sei o quê, e vai. Helena voltou para a escola ontem, se bobear segunda-feira já começa a fungar, porque o contágio ele está no ar nessa época do ano. Nós tínhamos que ser assim, positivamente. Você e eu, esse ano nós vamos ser contagiosos. Você quer ver um negócio? Está chegando um evento que vai acontecer aí em outubro, a tal da eleição. E daqui a pouco começa o boca a boca. Não, fulano, Beltrano, não, mas fulano fez. Ah, mas Beltrano fez melhor. Não, mas fulano não fez, fulano vai fazer. Beltrano não fez, mas teve tanto tempo para fazer, por que que não fez? Ah, não sei, só sei que foi assim, eu estou com ele. Se você está com ele, então eu não estou contigo. Pronto. É ou não é? É. E esse negócio contagia igual rastilho de pólvora. Por que que ao invés de contaminar e contagiar com essas ideias que a gente tem, por que a gente não aproveita para contagiar e contaminar com o Evangelho de Jesus?
temos que contaminar e contagiar com o Evangelho de Cristo. Nosso amor, nossa paixão por Jesus tem que superar nosso amor e a nossa paixão por qualquer outra coisa, inclusive por aquilo que nos agrada, e principalmente, aliás, aquilo que nos agrada. Nós precisamos contaminar com o convencimento, deixando que o Espírito faça a obra de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Como disse Martinho Lutero, simplesmente Martinho Lutero, disse o seguinte: nosso trabalho é fazer com que a palavra chegue aos ouvidos do pecador. O trabalho de Deus é fazer com que ela desça até o coração. Nós temos que contagiar o ouvido do pecador. O trabalho de Deus é fazer com que esse nosso contágio pegue, que a doença pegue, e que o cara que era um homem normal vire um maluco por Jesus. 22, né? Que assim seja, meus irmãos, que nós possamos ser assim, contagiosos. Vocês querem ver uma coisa? Eu ando horrorizado, porém maravilhado com aquilo que tem acontecido na Nigéria. Os irmãos estão sabendo do grande massacre de cristãos na Nigéria. Milhares deles têm sido mortos, uma coisa horrenda. Tenho orado por esses irmãos, mas a mão de Deus está ali, contagiando. No Irã também, milhares têm se convertido a Jesus no Irã. Teve uma passeata de cristãos no Irã semana passada. Quando que se pensou nisso nos últimos 40 anos? Mas deixa eu ficar com a Nigéria, porque na Nigéria há um pastor que está sendo supervisado lá. Querem acabar com ele. O nome dele é Ezequiel Dacomo. Ore pelo pastor Ezequiel Dacomo, porque ele tem dado um testemunho vivo e eficaz de Jesus Cristo. Ele tem denunciado vez após vez os massacres que têm acontecido, e ele já apareceu em vídeos, talvez no seu feed lá da rede social, dizendo: a gente não aguenta mais, é todo dia enterro, 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 enterro. E esse homem passou a ser perseguido, e ele não parou, e botaram um preço sobre a cabeça dele. Ele está jurado de morte. Quem o matar vai receber um dinheiro dos terroristas, mas ele continua. E agora, poucas semanas atrás, delataram, disseram que ele estaria em algum lugar, numa certa vila. Quando chegaram na vila, ele não estava, mas havia 9 familiares do pastor Ezequiel, inclusive um bebê de 2 meses. E os terroristas chegaram lá e disseram: bom, agora vocês vão pagar o preço por ele. E mataram todos, inclusive o bebê de 2 meses. Pastor Ezequiel reapareceu, fez os enterros, denunciou novamente. E o pastor Ezequiel, ele tem recebido propostas de asilo. Países estão querendo recebê-lo. Um país bom, de primeiro mundo, como a Áustria, ofereceu: pastor Ezequiel, sai daí, vem para cá que a gente dá asilo para o senhor. A Austrália e outros países. Pastor Ezequiel disse: eu estou sofrendo as dores de Cristo, e eu não vou abandonar o meu povo, porque eu posso muito bem me safar, ficar em segurança na Europa, mas e o meu povo que vai ficar aqui? Nós somos servos de Cristo e somos dele até o fim. Eu estou do outro lado, ele está lá na África, eu estou do outro lado do oceano. Estou contaminado pelo pastor Ezequiel Dacomo e estou te contaminando com o testemunho dele. É isso que a gente precisa fazer, levar a sério o contágio, a contaminação boa, o testemunho do Senhor.
O sangue dos mártires da Nigéria é semente, é testemunho. Vânia, coloca por favor Filipenses 1, verso 20 e verso 21. Olha o que Paulo vai falar, me lembra esse pastor. Olha o que Paulo vai falar. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. O pastor Ezequiel poderia dizer isso, porque é isso que ele está dizendo com a sua vida. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não são palavras escritas num livro antigo, e está acontecendo na Nigéria. Amém? Agora, Vânia, por favor, o verso 29 e o verso 30. Pois vocês, agora é com a gente. Isso era com ele, agora é com você e é comigo. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, todo mundo quer crer em Cristo, mas também de, fala comigo, sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. E aí, igreja? Estamos juntos no privilégio de crer em Cristo, amém? Estamos juntos no privilégio de sofrer por Cristo, amém? Porque, meu irmão, não dá para descolar uma coisa da outra. Nós precisamos nos reconectar com a palavra de Deus. Nós precisamos reconectar o poder da palavra de Deus e abrir as fontes, de fazer com que as fontes de água viva fluam da nossa boca e contaminem e tirem a sede do povo que está aí fora. Observe a estrutura do que Paulo falou. Crer em Cristo é uma graça, é uma dádiva, é um dom. Padecer por Ele também é uma graça concedida. Pastor Ezequiel como é que é? Como? Também apresenta isso na sua vida. Paulo apresenta o sofrimento não simplesmente como algo a ser suportado, mas é uma forma de participação na graça de Cristo, na causa de Cristo. E o pastor Ezequiel está vivendo a plenitude disso. Vou dar só mais um exemplo. Esse exemplo que eu dei agora do pastor Ezequiel é atual e é recente. Agora eu vou voltar 11 anos no passado, 2015. Lembra aquela época que a gente ainda assistia a televisão? Quando a gente ainda assistia o Jornal Nacional, eu já não assisto há milênios, mas em 2015, por algum motivo, eu ainda assistia o Jornal Nacional. E eu me lembro do Jornal Nacional colocando que o Estado Islâmico estava matando, degolando pessoas, e era todo dia no Jornal Nacional. Homens ajoelhados, com uma roupa laranja, como aquela de presidiário, e um terrorista mascarado falando, e outro com a faca no pescoço das pessoas. E ao final eles degolavam as pessoas ali e passavam aquela visão horrenda, tétrica, para o mundo inteiro ver. O que é que o Estado Islâmico estava fazendo naquele dia? Contaminando o mundo com medo, contaminando o mundo com terror, contaminando o mundo com a palavra de um Deus vingativo e mau. Estava ou não estava? Mas até ali, o poder do testemunho de um cristão, ou de alguns cristãos, teve poder para contaminar e suplantar tudo aquilo.
Houve um homem chamado Matthew Ayariga, um africano migrante de Gana. Ele era ganês e estava na Líbia, quando, no dia 15 de fevereiro de 2015, alguns trabalhadores foram presos pelo ISIS, pelo Estado Islâmico. 20 daqueles que foram presos ali eram cristãos coptas, que é um tipo de cristianismo que é do Egito e ali do norte da África. 20 cristãos coptas. E o senhor Matthew Ayariga não era cristão, muito menos copta, não tinha nada a ver com o peixe, era só alguém que veio de outro país para fazer a sua vida, para ganhar algum dinheiro ali na Líbia. E caiu de paraquedas naquela história, levaram ele junto. E ele explica: olha, eu não sou dessa turma, eu não sou cristão, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas aqui a gente só tem, para você sair daqui, só tem um jeito. Renuncia à tua vida anterior e diz que Maomé é o profeta de Alá e que só Alá é Deus. Vem para o Islã que você vai ser liberto. Mas eles ficaram um tempo presos. E ali dentro daquela prisão, Matthew Ayariga começou a ouvir os testemunhos daqueles cristãos, viu a fé daqueles homens e foi contaminado pela fé e pela firmeza daqueles 20 cristãos. Sabe o que aconteceu? Ao ver a firmeza de fé dos companheiros que professavam o nome de Jesus antes de morrer, o senhor Matthew Ayariga declarou: o Deus deles é o meu Deus. Aquele homem chegou ali sem filiação. E ele, no último momento, ele disse: o Deus deles é o meu Deus. O Jesus deles é o meu Jesus. Se vocês vão matá-los, podem me matar também. Isso é a contaminação que a palavra de Deus faz, que o testemunho de um cristão faz. Esse é o poder das palavras, meus irmãos. Por que falhamos tanto? Por que não temos essa firmeza? Há tempo, hoje, de voltarmos ao primeiro amor. Há tempo hoje de abrirmos a nossa boca em testemunho, em bom testemunho. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Ore primeiro você e Deus no seu coração. Analise a sua vida, analise a sua caminhada, analise como você tem, aquilo que você tem deixado entrar no teu coração e aquilo do que a tua boca tem falado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Reconheça diante do Senhor as suas falhas e peça ao Senhor para renovar a sua graça sobre a sua vida. Senhor, a Tua palavra nos ensina. Ela fala conosco de formas maravilhosas. Ela nos ensina por meio de exemplos como o do próprio profeta Isaías, um homem que estava na casa de Deus, um homem que trabalhava para o Senhor, mas que quando se viu diante da Tua visão, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim que vou perecendo,
porque sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor purificou a boca do profeta. Senhor, eis aqui a tua igreja, nós estamos orando, a começar por mim. Purifica-nos. Nós possamos olhar para o nosso pecado, para as nossas mazelas, honestamente, e confiar no Senhor, porque a tua palavra mesmo diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a boca de Cristo nesse mundo perdido. Simplesmente não podemos viver com lábios impuros em meio a esse nosso povo de impuros lábios. Começar em mim. Purifica-nos, liberta-nos de nós mesmos, dá-nos mais graça, mais de Cristo. Ainda mais agora que nos preparamos para no próximo dia 12 do mês que vem, levarmos a tua palavra. Purifica os nossos lábios, as nossas mentes, o nosso coração, para que purificados e restaurados e redimidos e mais uma vez renovados pelo Senhor, possamos brilhar a tua luz aí nesse mundo. Age em cada um dos teus filhos aqui e também aqueles que eventualmente assistam essa mensagem pela internet. Traz mudança pelo teu poder, pela tua autoridade, porque só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre, nós assim oramos. Amém.